Mas, Paty, quanto tempo eu tenho que deixar as coisas em quarentena para ter certeza que tá livre do vírus? Paty, 15 dias? Paty, 1 dia, 3 dias, 5 dias, 1 semana? Quanto tempo as coisas precisam ficar paradas para eu ter segurança em receber as coisas na minha casa? Esse é mais um vídeo da série respondendo perguntas frequentes que eu recebo sobre o corona, com respostas bem diretas. Vem comigo nesse vídeo. Bom, gente, o tempo que o vírus dura em cada superfície depende do material do qual a gente está falando. Em superfícies como papelão, papel, o vírus tem um tempo de viabilidade bastante menor, em torno aí de menos de 24 horas, do que comparado com uma superfície como madeira, por exemplo, onde se estima que ele chegue a ser viável por mais ou menos 4 dias. Agora, é muito importante a gente lembrar, quando a gente fala nessas estimativas de tempo, como são feitos esses estudos, né? Da onde vêm esses dados. Então, em primeiro lugar, esses dados vêm muitos de situações experimentais, onde as condições são ideais para a sobrevivência do vírus. Então, esse tempo em que ele fica viável em contato com essa superfície pode até ser um pouco maior do que o que realmente a gente encontra no dia a dia em situações da vida real. Segunda coisa é que muitos desses experimentos são feitos com outras cepas de coronavírus. Então não existe só o Covid-19, existem várias cepas de coronavírus, né? Algumas já foram epidêmicas antes desse corona aparecer. Então é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente conversa sobre esse tempo de viabilidade dos vírus. Então, respondendo rapidamente o que a gente encontra na literatura científica a partir dessas metodologias que a gente está falando, que eu recém citei. A gente encontra que em alumínio e em cobre, como por exemplo moedas, né? Esse coronavírus consegue sobreviver apenas algumas horas. Em algodão ou coisas que absorvem água, né? Em tecidos de algodão, por exemplo, ele consegue se manter viável também por algumas horas. Quando você fala em termos de bancadas, né? Ou materiais como ácido inoxidável, plástico, a gente está falando aí numa janela em torno de 48, 72 horas, ou seja, 2 a 3 dias. E quando a gente fala em termos de madeira ou vidro, a gente está falando aí numa janela em torno de 4 dias, 4 a 5 dias. Mas como eu falei, todas essas são em situações ótimas em relação a outras coisas, temperatura, pressão, enfim, outras variáveis que também influenciam na viabilidade do vírus. Isso é o que a ciência nos traz. Agora eu vou contar para vocês um pouco, baseado nessas evidências científicas, a forma como eu tenho feito na minha casa e a forma como a gente tem operado. Para muitas das coisas que a gente recebe em casa, que vem, por exemplo, embalagem de papelão ou que, né, se enquadram nesses materiais que a sobrevida é mais curta, a gente tem dado 24 horas, né? Que é uma janela que cobre todos esses materiais que a sobrevida é mais curta. 24 horas de quarentena, né? Com material guardado sem ninguém tocar, porque daí a gente não precisa fazer uma higienização desse material. Para outros materiais, então, ou coisas mistas, né, que é papel misturado com plástico, que é muito comum, quando a gente vai ao supermercado e traz esses produtos, muitos deles vêm com esses materiais mistos, né, misturados. O nosso padrão aqui em casa é pegar tudo que é não perecível, né, que não tem problema a gente armazenar, colocar numa caixa, colocar em cima da geladeira que ninguém mexe ou num armário fechado que criança não tem acesso e deixar por 48 a 72 horas. Então a gente normalmente trabalha com uma janela aqui em casa de 2 a 3 dias e tem funcionado super bem pra gente. Então o que a gente faz, na verdade, é adaptar um pouco pro dia a dia, né? Uma forma que a gente escolheu baseado nas evidências que a gente encontra em termos de ciência, mas também de uma forma mais palpável e possível. Claro que quando a gente tem disponibilidade, a gente acaba, e às vezes até a gente esquece, né? Porque não é do nosso comum deixar as coisas em caixas num canto. Mas às vezes acontece de acabar ficando 4, 5 dias. Mas realmente você operar numa janela de 48 a 72 horas, você está trabalhando numa margem de segurança onde majoritariamente a grande maioria, para não dizer praticamente tudo
que poderia conter ali de partícula viral já não é mais viável. Então, esses são dados bastante importantes para a gente organizar a nossa rotina doméstica e para a gente conseguir fazer todo esse manejo, né, de uma forma mais viável, uma forma mais tranquila, uma forma mais serena, mas também de uma forma segura. Mas é muito importante a gente frisar que para coisas, por exemplo, perecíveis ou coisas que você precise usar imediatamente, que você não possa deixar todo esse tempo em quarentena, que é só você higienizar. Então, basicamente, o protocolo de higienização é muito simples, é lavar com água e sabão, e é importante que a gente deixe o sabão agir por uns 30 segundos ali, para que ele realmente consiga, né, ter seu efeito na superfície do vírus e inviabilizá-lo. Da mesma forma como a lavagem das mãos deve ser feita de uma forma, né, passando por todas as superfícies de uma forma mais longa. É muito importante, então, que a gente faça esse processo de descontaminação através dessa lavagem. Pode ser feito também com água sanitária, não é a nossa escolha de eleição pela toxicidade da água sanitária, mas ela é sim muito efetiva para lidar com as questões do vírus. O sabão também é e não oferece tanta toxicidade, por isso ele é a nossa escolha de eleição. E se você tem mais alguma dúvida, mais alguma questão que você gostaria de saber, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a gente não consegue, né, ver o que mais está vivo aí em vocês e trazer algumas respostas com embasamento científico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.